graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, também nesse ano de 2021, amém? Queridos, nós estamos aqui com alegria no coração. Não podemos estar juntos presencialmente, por um motivo de precaução, de prevenção, nesse domingo específico, mas nós estamos juntos no mesmo Espírito, amém? Então que você possa, aonde você está, que você possa oferecer um culto de louvor, de gratidão ao Senhor, que assim como nós declaramos que o rio de Deus, as águas do Senhor venham inundar o teu coração, a tua casa, a tua família, trazendo algo novo do céu nessa noite em nome de Jesus. Eu te convido a compartilhar essa live, compartilhar esse tempo de culto, de celebração. Provavelmente você deve perceber aí que o som, ele não está muito limpo, mas nada vai nos impedir de louvarmos, de adorarmos ao Senhor nessa noite, amém? Nesse tempo especial de ceia também. Então eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor. Hoje, dia 3 de janeiro, irmãos, o primeiro culto de 2021. Irmãos, hoje é a primícia que nós estamos aqui, a primeiro culto, e nós entendemos que tudo aquilo que é primeiro não é em vão, na verdade, existe um significado especial nas primícias. Então hoje que seja uma noite onde nós possamos oferecer louvor, adoração, honra ao nosso Deus. Então nesse momento onde você está, se coloque de pé e comece a adorar ao Senhor, comece a engrandecer o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, queridos. Exalte o nome do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais um dia sobre a nossa vida, e por isso nós não fomos consumidos, porque, Senhor, grande é a tua fidelidade, e nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por podermos estar reunidos como teu povo mais uma vez. Obrigado por cada casa, por cada família, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. E nós queremos adorar ao Senhor nessa noite, com tudo que temos, com tudo que somos, da forma que nós podemos. Nós queremos exaltar o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 126. Salmo 126. Um salmo bastante conhecido, mas eu gostaria de olhar para ele novamente nessa noite. E eu tenho certeza, meu irmão, aonde você está, minha irmã, eu creio que o Senhor tem algo novo a fazer sobre as nossas vidas, amém? Mais uma vez eu peço para você compartilhe, para que outros irmãos também possam estar junto conosco nessa noite. Nós estamos juntos e como é bom estarmos juntos, como é bom vivermos em comunhão. Salmo 126 diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Você pode se assentar, queridos? É interessante que esse texto, aqui o povo parece que, quando nós lemos o versículo 1, parece que eles estão falando de algo presente, algo que está acontecendo naquele momento. Então eles falam: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, algumas traduções, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Olha só, irmãos, esse povo, eles ficaram tão felizes que os outros povos ouviram a alegria deles. Você já ficou assim alguma vez na tua vida? Tão feliz que outras pessoas falavam: olha o que está acontecendo lá, olha o que Deus fez na vida deles. Quantas vezes que nós não podemos testemunhar isso, não é verdade? As pessoas ouvirem nosso júbilo, a nossa alegria. Mas é interessante que parece que isso estava acontecendo, mas se a gente olhar para o versículo 4,
a gente vai perceber que esse povo estava se lembrando de algo que passou. E ele diz assim: Senhor, restaura-nos. Em algumas traduções, Senhor, restaura a nossa sorte. Então eles estavam se lembrando de algo que aconteceu com eles. Eu não sei você, mas talvez você está começando esse ano, e talvez você está se lembrando de algo que você já viveu com o Senhor. E talvez nessa noite você também possa declarar: Senhor, eu quero viver isso novamente. Senhor, eu quero viver com o Senhor de uma forma que os outros vão testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Irmãos, quantas vezes que parece que a alegria nos foi tirada, mas o profeta Jeremias, ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não sei você, mas uma das coisas que nós precisamos para esse ano de 2021, eu entendo que é o ano da restauração da esperança no meio do povo de Deus. Eu entendo que é um ano que o Senhor vai fazer algo novo em nosso meio. Talvez nós olhamos para trás e falamos: Senhor, nós queremos viver como nós vivíamos antes, mas eu acredito que Deus tem algo ainda melhor para nós vivermos, amém? E nessa noite, queridos, eu gostaria agora de olhar com você para o versículo 5, porque o versículo 5 aqui, ele tem uma chave na nossa vida, ele tem algo que nós precisamos colocar em prática, porque o versículo 5 ele vai dizer assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança sua semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Irmãos, eu não sei você, mas existem dias que muitas vezes nós não estamos tão animados para fazer algo. Existem dias que muitas vezes a tristeza quer nos fazer ficar numa cama e a gente não se levantar. Existem dias que parece que a motivação, que a alegria foi embora. E muitas vezes a única coisa que a gente sabe fazer, muitas vezes, irmãos, é chorar. Mas deixa eu te falar uma coisa: o nosso desafio está em não permitir que as nossas sementes, aquilo que o Senhor tem entregue para nós, que essa semente permaneça no nosso coração, apenas na nossa vida, muitas vezes nesse momento de tristeza. Nós precisamos, irmãos, aprender a marchar, a caminhar, seja de dia ou seja de noite, seja na alegria ou seja na tristeza. Então, irmãos, olha que coisa interessante, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor enxugará dos olhos todas as nossas lágrimas, amém? Um dia não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Mas olha só, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele não honra as nossas lágrimas, Deus, ele honra as nossas sementes. Porque aqui vai dizer que aqueles que mesmo com lágrimas continuaram semeando. E o que seriam as sementes, irmãos? Que mesmo com lágrimas nós precisamos semear. Nós precisamos semear a fé, nós precisamos semear a paz, nós precisamos semear a generosidade, nós precisamos semear a gratidão, nós precisamos semear a fidelidade, nós precisamos semear a perseverança, nós precisamos, irmãos, continuar semeando o Evangelho. Quantas pessoas que estão se perdendo porque muitas vezes nós deixamos de semear por um período difícil que nós estávamos passando. Deixa eu te falar uma coisa: o que você deseja colher nesse ano? Porque muitas coisas não dependem do que o Senhor quer fazer, mas está principalmente disposto sobre aquilo que nós estamos dispostos a semear. O que você está disposto a colher nesse ano, queridos? Está disposto a colher milagres? Semeie fé. Está disposto a colher amor? Semeie amor. Você quer colher paz? A nossa nação precisa de paz. Semeie a paz. Semeie os seus recursos, semeie o seu tempo, irmãos. Quantas vezes que muitas vezes quando nós desanimamos, nós tiramos a mão do arado, nós olhamos para trás, e muitas vezes nós deixamos de cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Semeie o seu talento, o que Deus tem colocado nas tuas mãos, o que Deus te capacitou a fazer, irmãos, que talvez no ano que se passou, você deixou esquecido, por causa que a tristeza era grande, por causa que os desafios eram grandes. Aqui existe uma promessa,
Porque mesmo quando nós choramos, nós não devemos deixar de semear. Porque aqueles que com lágrimas semeiam, voltará com alegria, trazendo seus feixes, irmãos. Trazendo seus feixes. Semeie gratidão, queridos. Quantas vezes que nós semeamos murmuração, quantas vezes que nós semeamos ingratidão, quantas vezes que nós semeamos muitas vezes a preguiça, quantas vezes que nós semeamos tantas coisas que não nos levam a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nesse ano você está tendo, eu estou tendo uma nova oportunidade de fazer algo diferente. Talvez no ano que se passou nós não colhemos aquilo que esperávamos, mas muitas vezes é porque nós temos que mudar as nossas sementes. Nessa noite eu quero que você agora tenha um tempo para que você olhe para dentro do seu coração. Eu não sei como você está chegando nesse primeiro culto do ano. Eu não sei se o seu coração está cheio de alegria, ou se talvez está pesado, se talvez tenham situações que muitas vezes tenham te feito parar, desistir, desanimar. Muitas vezes você falou: não, Deus, eu não quero mais, isso não é mais para mim, eu não tenho mais motivos. Nessa noite o Senhor está falando para você: mesmo com lágrimas semeie, mesmo com lágrimas faça aquilo que eu te chamei para fazer, mesmo com lágrimas confie em mim, porque você vai poder testemunhar, você vai poder se alegrar. Porque sabe para que serve o nosso choro, irmãos? O nosso choro ele deve servir para regar as sementes que nós continuamos a lançar, mesmo quando a lágrima cai dos nossos olhos. Que nesse ano você não seja parado por nenhuma decepção. Que nesse ano você possa semear tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Que você possa ser um agente de paz, um agente de transformação, um agente de milagres aonde você estiver, amém? Então nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse mais uma vez ao Senhor, queridos. Fale com o seu Pai, aonde você está. Fale com o teu Pai e fala: Senhor, o que você deseja colher nesse ano? O que você deseja ver Deus realizar? Muitas vezes você fala assim: Senhor, eu queria ver uma obra tremenda na minha família, mas deixa eu te falar, Deus quer levantar você para agir através de você. E muitas vezes você, devido ao choro, você parou. Devido às circunstâncias ao seu redor, você parou de semear. Talvez você quer viver num lar de paz, num país que tenha paz, mas você vive semeando guerra, discórdia, contenda. Irmãos, a palavra nos chama para sermos pacificadores. A palavra, o que você vai semear nesse ano que está se iniciando? A partir de hoje, quais serão as sementes que nós vamos lançar? A partir de hoje, quando for aberto o momento de abençoar a obra de Deus através de dízimos e ofertas, será que nós vamos semear fidelidade, generosidade, ou será que nós vamos olhar apenas para o nosso próprio umbigo e semear egoísmo? É tempo, queridos, de nós lançarmos as sementes certas. E talvez nessa noite o Senhor quer restaurar a nossa sorte. O Senhor quer nos levar de volta a esse momento onde nós podemos olhar e falar: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Os outros povos vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então nesse momento, fale com o Senhor aonde você está. Fala para o Senhor aquilo que você deseja colher de diferente nesse ano. Talvez você tenha que falar: Senhor, eu quero novamente me colocar à disposição. Senhor, eu não quero deixar de semear aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu quero semear paz, alegria, amor, misericórdia, compaixão. Eu quero semear fidelidade, generosidade. Eu quero semear o Evangelho, Senhor. Nós não queremos deixar de semear o Evangelho na vida das pessoas. Nós não queremos deixar de semear, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E que não seja nem a tristeza, nem a alegria, Senhor. Nem o muito, nem o pouco. Nem o dia, nem a noite, Senhor, que nos impeça de continuar semeando as sementes que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Para que nós possamos testemunhar dessa promessa, Senhor. Que as nossas lágrimas, Senhor,
que muitas vezes correm pelo nosso rosto, que elas não nos impeçam de caminhar em direção daquilo que o Senhor tem para nós. Tira, Senhor, nessa noite, toda a tristeza do nosso coração, Senhor. Restaura em nós a alegria da Tua salvação, em nome de Jesus, e que nós possamos voltar, Senhor, com alegria, trazendo, Senhor, os feixes, os frutos daquilo que nós temos semeado em tempo e fora de tempo, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meus irmãos, vamos semear? Amém? Queridos, antes ainda de nós louvarmos ao Senhor, nesse primeiro culto do ano, eu gostaria de ter um momento especial com você. Eu gostaria que nós tivéssemos esse momento, em que nós paramos também, esse momento de dobrar não apenas os nossos joelhos, mas principalmente o nosso coração na presença de Deus. Irmãos, esse momento ele é muito precioso. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, vai dizer assim: nós, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: o homem não é vítima do pecado, sabia? Nós precisamos, quando nós nos olhamos, irmãos, como vítimas do pecado, a gente acha que não tem que se arrepender, porque a vítima ela não tem culpa de algo. Nós escolhemos pecar. E sabe por que nós escolhemos pecar, irmãos, muitas vezes? Porque o pecado é bom. Aqui a palavra vai dizer que por um tempo a gente viveu satisfazendo as vontades da nossa própria carne, porque é prazeroso, irmãos, pecar. É prazeroso muitas vezes ver o que não deve, falar o que não deve, se relacionar com quem não deve, fazer o que não deve, não é verdade? A nossa carne que milita contra o nosso espírito gosta. Mas, irmãos, nós precisamos entender que essa porta larga, ela nos conduz à perdição. Então, nessa noite eu gostaria de ter esse tempo com você. O que é pecado? O pecado é toda vez que o homem deixa de viver por um propósito, para viver por uma necessidade, ou para viver pela sua própria vontade. É quando o homem deixa de viver para agradar a Deus, para agradar a si mesmo. Muitas vezes nós falamos: pecado é quem está lá fora, pecado é quem está bebendo, pecado é quem está fazendo isso, aquilo. Sim, isso também é pecado, e nós não podemos passar a mão no pecado. Nós entendemos que o pecado ele leva à morte. Por isso que no tempo de Jesus, o próprio Jesus pregava sobre o arrependimento. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós, que conhecemos ao Senhor, que estamos aqui cultuando dia após dia, começando mais um ano na presença de Deus, muitas vezes nós também temos que olhar para dentro de nós e ver se nós não estamos vivendo para nós mesmos. Viver se nessa semana, no ano que se passou, nesses primeiros dias do ano, se muitas vezes nós não temos deixado a vontade de Deus de lado para viver para nós. Então, nesse momento, antes ainda de nós louvarmos ao Senhor, hoje nós vamos assentar à mesa com Cristo, irmãos. E aqui no versículo 4 vai dizer: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Eu e você temos uma nova oportunidade. E nesse momento eu gostaria que você orasse, queridos. Ninguém pode fazer essa oração por você. O salmista Davi, ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor.
É interessante que muitas vezes nós temos muita facilidade em enxergar o que está errado no outro, enxergar o que está errado lá fora, mas muitas vezes nós não conseguimos olhar para dentro de nós. Muitas vezes nós pegamos a pedra para apedrejar o outro, mas quando Jesus nos constrange falando, quem não tem pecado atira a primeira pedra, nós vamos perceber que tem coisas para serem corrigidas na nossa vida. Ao mesmo tempo, o Senhor, Ele vem com grande amor, Ele nos levanta e Ele diz: vai, não peques mais, porque o Senhor não tem para nós uma vida de pecado. Senhor, nessa noite, como Teu povo, nós queremos reconhecer, Pai, que muitas vezes nós erramos o alvo, Senhor. Muitas vezes nós preferimos viver para nós mesmos. Muitas vezes nós deixamos a Tua vontade de lado, Senhor. Mas nesse ano de 2021, nós queremos ver uma nova realidade com o Senhor. Nós não queremos, ó Pai, perder tempo avaliando a vida do irmão, da irmã. Nós queremos investir esse tempo para que o Senhor transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, para que nós sejamos homens e mulheres segundo a Tua vontade, para que nós possamos nos arrepender de verdade, Senhor, e tomar uma nova posição diante de Ti. Obrigado porque a Tua misericórdia, Teu grande amor nos alcançou, e nós podemos Te louvar com alegria, porque o véu foi rasgado, e hoje nós podemos entrar neste lugar, Senhor, em comunhão contigo. Obrigado, Senhor, na Tua presença, nós nos reunimos agora em cada casa, Senhor, em cada família agora. Nós queremos, ó Pai, que a Tua presença inunde os nossos corações, e que Tua luz brilhe em nós, e que todas as trevas, Senhor, batem em retirada em nome de Jesus. Transforma a nossa mente, o nosso coração, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos e Te pedimos perdão, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria, queridos? Aonde você está, convido você a se colocar em pé nesse momento, amém? Amém. É com alegria que nós começamos aqui mais um domingo, primeiro do ano. Nós estamos felizes de poder louvar a Deus juntos, mesmo estando longe, né, fisicamente, nossos corações estão próximos. E a gente acredita nisso. Amém. Amém.
nós, mesmo distantes, nós estamos unidos em uma só fé, em um só pensamento, em um só corpo, porque Jesus pagou um preço, né, lá na cruz, para que hoje a gente pudesse estar aqui unidos, juntos. Aleluia. Amém. Vamos declarar isso. Enquanto nós declaramos, declare para quem está perto de você. Vai lembrando aí das famílias, da igreja, vai declarando nesse momento, essa canção, amém? Glória a Deus. Nesse momento, queridos, nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, declarando que nós queremos construir a nossa vida no Senhor Jesus, declarando que nós queremos que Ele seja o fundamento de todas as nossas decisões, de toda a nossa motivação. E você tem a oportunidade também, se você deseja isso também, eu acredito que você deseja que Ele seja o provedor, você entende que Ele é o seu bem maior, amém? Então você tem a oportunidade também de separar o seu dízimo na sua oferta. Você sabe que hoje você pode fazer isso através de um depósito bancário, uma transferência. Então que você também possa falar: Senhor, tudo que eu tenho é Teu. Eu quero que a minha vida, Senhor, não seja construída em cima do meu braço, porque uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, amém? Então que você possa também, numa atitude de fé, de fidelidade, de generosidade, que você possa também, nesse momento nós vamos orar, e através dessa canção, que ela seja uma oração, uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Senhor, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor. Nós reconhecemos que nós não temos nenhum
recurso, Pai. Nada, nossa vida, nada, Senhor, vem de nós mesmos. Por isso nós te agradecemos e queremos, Pai, retribuir ao Senhor um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos ser encontrados como mordomos fiéis e generosos na Tua presença. Por isso eu te agradeço por cada vida, por cada família, por cada dízimo e oferta, Pai, que está sendo lançado agora, Pai, que está sendo separado nesse momento. Que o Senhor venha honrar a cada um dos Teus filhos. Que não falte a provisão do Senhor em cada lar, em cada família. Que não falte o trabalho, o sustento, mas principalmente, Senhor, que não falte também a fidelidade e a generosidade em nossos corações. Oramos também pela nossa nação, Senhor. O nosso coração se enche muitas vezes, ó Pai, de preocupação por ver tantas famílias, ó Pai, carecendo muitas vezes de um auxílio, de algo, ó Pai, que ajude elas, Pai, no sustento. Que não falte em cada lar, que não falte o alimento, Senhor. Que não falte a saúde, Senhor. Que não falte o cuidado do Senhor, Pai, sobre cada vida, sobre cada adulto, sobre cada criança. E que a Tua igreja, que nós sejamos a resposta nesse tempo também, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós te louvamos e agradecemos. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Só tu és Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor. Enche-nos desse amor. Enche-nos desse amor, Senhor. Queridos, nessa noite, antes ainda de cearmos, gostaria de compartilhar algo rápido, mas precioso ao teu coração, que nós sabemos aí que você possa estar também junto conosco, adorando ao Senhor. E nessa noite eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. Vou procurar ser bem breve, mas eu acho que é algo muito especial. Primeiro culto do ano, e a gente se vê muitas vezes em vários temas para abordar, né? A gente pensa em falar sobre esperança, sobre escolhas para esse ano, que é algo muito importante também, porque muitas vezes nós esperamos que Deus faça tudo, mas Deus já fez o principal. Agora nós precisamos tomar algumas posições, algumas atitudes. Mas o Senhor me levou a ver isso de uma forma muito clara, que eu precisava compartilhar com vocês nessa noite, amém? 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz assim: o apóstolo Paulo, já mais ou menos na parte final do seu ministério, ele declara assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você anseia pela vinda do Senhor? Então existe uma promessa para nós aqui, queridos, amém? Coloca uma das mãos no seu coração. Coloca uma das mãos no seu coração. Nós vamos orar, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, pelo teu perdão, pela tua graça, pelas sementes que o Senhor tem colocado em nossas vidas, pela esperança que o Senhor tem renovado dentro de nós, pela oportunidade que temos de te louvar, de te adorar, Senhor. Mas nessa noite, fala conosco através também da tua palavra. Nós queremos ser reposicionados contigo, Pai. Que o teu Espírito venha testificar no nosso espírito a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele estava chegando no final da vida dele, é interessante, que eu acho muito lindo esse versículo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Quantos de nós também não gostaria de ter chegado no final da vida e poder declarar isso, não é verdade? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo, ele percebeu que ele não podia viver a vida dele de qualquer forma mais. O apóstolo Paulo, os olhos dele foram abertos, mas não apenas os olhos físicos dele, os olhos espirituais foram abertos para ver uma realidade que muitas vezes nós negligenciamos no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo percebeu que ele fazia parte de um grande exército de homens e mulheres, jovens, crianças, que entenderam que o Senhor tinha chamado eles com um propósito, que entenderam que a nossa vida aqui nessa terra, enquanto nós passamos, nós não podemos viver de qualquer forma, porque nós estamos sim numa guerra, mas não uma guerra. Muitas vezes nós nos perdemos, porque muitas vezes nós atiramos no inimigo errado, muitas vezes nós lutamos pela causa errada, muitas vezes nós nos perdemos nisso. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida também como se fosse algo passageiro, e não paramos para perceber o propósito grandioso que o Senhor tem para cada um de nós. E nesse ano de 2021 nós não podemos mais viver de qualquer jeito. Nós precisamos entender sim que nós temos um combate, mas um combate que não é com pessoas. Nós precisamos entender sim que nós somos um exército desse grande soldado de Cristo. Nós não podemos viver de qualquer forma. A Bíblia vai dizer para nós vivermos sóbrios e vigilantes, porque nós temos um inimigo ao nosso redor, mas também nós temos os anjos do Senhor que acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra, e é por isso que nós estamos aqui. Então Paulo, ele entendia que ele era um combatente, ele não vivia para passar tempo, ele não vivia apenas para os seus próprios
prazeres, ele não cumpriu o seu ministério só quando tudo estava bem, não. Mesmo na prisão, ele continuava sendo um servo de Jesus. E nós, muitas vezes, por muitos menos, nós paramos, nós deixamos o tempo passar, a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque os nossos olhos espirituais precisam ser abertos para essa realidade dessa guerra que nós vivemos, irmãos, entre anjos e demônios. Essa guerra espiritual, muitas vezes, que nós vivemos e nós não percebemos, essa guerra que nós vivemos contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso, por isso que ele não viveu. O apóstolo Paulo, ele não colocou aqui no versículo: completei a minha vida apenas, não. Ele disse: eu combati o bom combate. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos combates ruins que nós não devemos perder o nosso tempo. Existem situações apenas para te distrair, para te fazer sair do foco. O apóstolo Paulo não, ele manteve os olhos fixos em Jesus, e ele combateu o bom combate. Ele foi um soldado, ele assumiu a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. E quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Cristo, irmãos, nós entendemos que nada mais pode nos parar a não ser nós mesmos. Porque o apóstolo Paulo, ele vai declarar que ele aprendeu a viver mesmo na fartura ou na escassez. Ele não parava. O apóstolo Paulo, ele escreve muitas vezes que ele queria visitar um povo, mas ele falava: olha, mas não é o momento ainda, porque eu estou em missão, então eu não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que Cristo quer, aquilo que Deus me chamou a fazer. Irmãos, a nossa vida, ela é também, nós somos chamados a viver esse combate. Nós precisamos viver vigilantes nesse ano. Nós não podemos mais perder tempo. Isso não significa ter pressa, porque muitas vezes a gente acha que é necessário ter pressa. Não, mas nós precisamos entender o senso de urgência do Evangelho. Quantas pessoas morreram, irmãos, nesse último ano, só através da pandemia, além de todas as outras doenças, acidentes, tudo que acontece. Mas quantas, muitas vezes, que poderiam ter ouvido falar do Evangelho de Cristo? Quantos de nós que muitas vezes nos sentimos acuados? Não estou falando para você ser um irresponsável, para você ficar sem indicar nada disso, mas estou falando, muitas vezes nós deixamos de pregar. Quantos combates que nós temos travado, irmão, que muitas vezes não leva a lugar nenhum, e nós temos perdido o nosso tempo, nós temos perdido o nosso foco para muitas vezes ganhar combates que nos levam apenas a perder tempo. Enquanto vidas estão sendo ceifadas, enquanto muitas vezes nós deixamos o nosso ministério de lado, enquanto muitas vezes nós deixamos a nossa família de lado. Quantas famílias que não se falam, porque travaram conversas, duelos, embates que não levam a lugar nenhum. E muitas vezes nós temos sido, irmãos, apenas o inimigo, ele tem nos distraído, e muitas vezes nós achamos que nós estamos defendendo a causa de Cristo, mas na verdade nós estamos defendendo a nossa própria causa, a nossa própria bandeira, ou pior, nos agarramos apenas a ideologias humanas e queremos agora, ao invés de sermos embaixadores de Cristo, queremos apenas anunciar ideologias humanas. O apóstolo Paulo, queridos, ele tinha uma missão, ele tinha um foco. E nessa noite eu gostaria de pensar com você, qual tem sido a nossa causa? Em primeiro lugar, irmãos, qual tem sido a nossa bandeira? Por que nós temos vivido? O apóstolo Paulo, ele tinha identidade. Eu sei que hoje aí você está ouvindo alguns barulhos a mais, mas que nada te impeça de ouvir a palavra do Senhor, amém? Nada venha te distrair. Irmãos, deixa eu te falar por qual causa nós temos vivido, qual tem sido a nossa prioridade, porque isso vai determinar aonde a gente investe nosso tempo, aonde a gente investe nosso talento, aonde a gente investe nosso tesouro. E muitas vezes nós achamos que nós estamos envolvidos com a causa de Cristo, com aquilo que Cristo nos chamou, mas a hora que nós vamos ver, muitas vezes nós nos perdemos nos nossos próprios anseios, na nossa própria vontade de mostrar que nós estamos certos com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Qual tem sido a nossa causa? Qual tem sido a motivação da nossa vida? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 3, 8 e 9, ele diz assim, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido
dessa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e estabelecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele sabia para que ele nasceu. A partir do momento que ele teve o encontro com Cristo, ele não vivia mais por ele mesmo, pelas suas pautas, ele perseguia os cristãos, mas a partir daquele momento ele passou a ser um perseguido, porque ele já não vivia mais para ele. Lá em Efésios 6 ele diz assim, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios 6, 19 e 20, o apóstolo Paulo fala, olha, eu não sou embaixador da bandeira A, eu não sou embaixador da bandeira B, eu sou embaixador do Evangelho de Cristo, e eu vou anunciar ele onde eu estiver, mesmo sendo na cadeia se preciso. Isso tem a ver com identidade, irmãos. Hoje as pessoas querem nos colocar, querem nos rotular, querem falar o que nós podemos falar ou deixar de falar como Evangelho, mas o Evangelho, irmão, não é nosso. O Evangelho, ele é de Cristo. O Evangelho, ele não pensa em apenas deixar o homem confortável, não, porque o homem confortável muitas vezes ele se perde, ele escolhe o caminho da perdição. O Evangelho, ele aponta para a vida eterna, mesmo que nós precisamos negar a nossa vida aqui. E nós, irmãos, somos chamados a sermos embaixadores desse Evangelho, embaixadores de Cristo. Sabe o que é um embaixador? É alguém que vive numa terra, mas ele não pertence ali. E nós também estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. E sabe o que o embaixador faz? Ele não está numa terra para trazer apenas para estar ali representando aquele povo onde ele está, não, ele vem para representar o seu povo. Por isso que Jesus, quando ele veio, irmãos, ele veio para mostrar um cidadão do céu vivendo na terra, e ele orava que seja feito na terra como é feito no céu. Eu e você somos chamados a ser embaixadores de Cristo, irmãos. Isso é muito mais do que ser um prefeito, do que ter um cargo, é algo que nenhum homem pode nos dar. A nossa responsabilidade é enorme. Nós não podemos apenas terceirizar a responsabilidade das coisas que acontecem nos outros. Nós precisamos assumir aquilo que Deus nos chamou a ser e a fazer, e que a causa de Cristo seja a nossa causa, e que nós não percamos tempo com outras causas que nos distraem. O meu trabalho faz parte da causa de Cristo. A minha família tem o propósito de honrar ao Senhor. O meu trabalho, o meu ministério, se eu me envolvo em alguma outra causa, também é para honrar ao Senhor. E nós não podemos mais anunciar o Evangelho pela metade. Um Evangelho apenas que salva, mas não transforma. Um Evangelho, irmãos, que sim dá graça. Ali nós vemos naquele texto daquela mulher que foi pega em adultério, nós vemos ali dois evangelhos que não cabem, irmãos. Um evangelho de pessoas que pegam a palavra para apedrejar os outros. Não, você não foi chamado para pegar a palavra para apedrejar outros, porque é muito bom quando a gente usa a palavra para muitas vezes condenar os outros, na verdade. Mas Jesus ali, ele levou aquele povo a olhar para dentro de si. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós vemos ainda o que precisa ser transformado para que a gente cumpra esse propósito. Mas olha só também, o próprio Jesus, que ali, através de uma palavra, deu uma nova chance àquela mulher, ele também dá uma orientação àquela mulher. Ele fala, olha, vai, não peques mais, não continue nessa vida. Sabe por quê? É o Evangelho que nos salva de tudo aquilo que nos acusa, porque nós somos justificados em Cristo. Mas também nos convida a uma nova vida, a uma nova realidade, nos convida a abrir mão de nós mesmos, para que nós possamos viver por uma causa eterna. Esse é o Evangelho de Cristo, irmãos. Esse é o Evangelho, uma graça que salva, uma graça que liberta e uma graça que transforma. E essa é a nossa causa, anunciar esse Evangelho para esse mundo perdido, para nós também, anunciar esse Evangelho, irmãos. Não existe outra causa, não existe nenhuma ideologia humana que cabe no Evangelho de Cristo. Hoje muitas vezes querem pegar o Evangelho de Cristo e adaptar as ideologias, porque falam que você tem que ser de um lado ou de outro. Não, nós não somos desse mundo, irmãos. E a nossa bandeira, deixa eu te falar uma coisa, a palavra vai dizer, não sou eu.
Mas a palavra vai dizer que se nós muitas vezes não seremos bem vistos pelo mundo, sabia? Por quê? Porque a luz, irmãos, a luz ela incomoda, o sal incomoda também, não é verdade? Se você coloca o sal no machucado, ele incomoda no primeiro momento. Isso não é, irmãos, para nós sermos aquelas crentes chatos, mas para entender, irmãos, que muitas vezes a sabedoria de Deus ela é loucura para o homem. E a luz de Deus, quando ela brilha no meio das trevas, ela também incomoda. Mas que nós possamos muito mais do que as nossas palavras, irmãos. O apóstolo Paulo falou: olha, foi com a minha vida. Então muitas vezes nós queremos falar o que o outro tem que fazer, sendo que muitas vezes nós que já sabemos a verdade, não tomamos uma posição. E qual que tem sido a nossa causa? Por que nós temos lutado? Qual bandeira nós temos erguido, irmãos, nesses dias? Aonde nós temos investido o nosso tempo? Nós precisamos entender, queridos, que nós temos uma causa que é muito maior do que nós mesmos. E não é porque nós somos merecedores, mas Ele nos chamou e Ele nos capacita, todos aqueles que querem viver por essa causa de Cristo. Amém? Além de nós precisarmos ver, irmãos, se nós estamos numa guerra, uma guerra existe uma causa. Amém? Existe um motivo. Por mais que muitas vezes alguns fazem guerras e inventam um motivo, né, pelo que a gente ouve falar, mas normalmente não, com Cristo não. Nós estamos numa guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso nas batalhas, e nós temos a causa certa. Lute pela causa certa, irmãos. Lute pela causa certa. Lute para levar as pessoas para o céu, para saquear o inferno, em nome de Jesus. E outra, irmãos, quando nós estamos numa guerra, sabe o que você precisa saber? Qual que é o seu real inimigo? Nesses dias, irmãos, muitas vezes nós temos feito inimigo pessoas, não é verdade? É triste ver a realidade, muitas vezes até mesmo a nossa infantilidade diante de algumas situações. Muitas vezes, irmãos, o nosso inimigo tem rido de nós porque nós mesmos estamos conseguindo nos autodestruir muitas vezes. O inimigo não precisa fazer nada, porque nós, como nós gostamos de ser o dono da verdade, de saber, de fazer, quantos de nós muitas vezes temos perdido a oportunidade de lutar pela causa certa e contra o inimigo certo? Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Mas sabe o que a gente gosta, irmãos? Como a gente vive muitas vezes a nossa vida na carne, a gente gosta mesmo de lutar contra a carne. A gente gosta mesmo de tratar como inimigo quem pensa diferente. A gente gosta mesmo, ao invés de muitas vezes, se alguém faz algo diferente de mim e eu aprender com ele, não, eu prefiro me afastar. E muitas vezes nós temos lutado com o inimigo errado. Ao invés de nós clamarmos, de nós orarmos, de nós jejuarmos, nós temos lutado contra pessoas. Nós temos lutado para que a nossa vontade prevaleça ao invés da vontade de Cristo. Se as pessoas pensam diferente de nós, são nossas inimigas, por causa da nossa imaturidade, irmãos. Porque muitas vezes a gente gosta de lutar na força do nosso braço. Quanto tempo que a gente passa hoje no Facebook, irmãos, zombando de quem pensa diferente de nós? Quanto tempo que a gente passa condenando a atitude das pessoas que não estão do nosso lado, muitas vezes politicamente, mas passamos a mão naqueles que fazem a mesma coisa, mas talvez estejam mais próximos daquilo que a gente pensa, seja de um lado ou de outro, porque para mim, sinceramente, nós precisamos nos envolver sim, mas nós precisamos entender que a resposta para esse mundo é a igreja, e não é o político A ou o político B. Qual tem sido o seu inimigo, irmãos? Muitas vezes você não tem incomodado o diabo, você tem incomodado pessoas. Muitas vezes a gente só tem incomodado pessoas, mas o diabo mesmo a gente não incomoda. Muitas vezes a gente tem lutado contra pessoas, mas muitas vezes o inimigo tem até usado a nossa vida, ao invés de nós irmos contra os nossos inimigos, que são o quê?
principados e potestades, os príncipes das trevas desse século. Numa guerra, além de você saber qual que é a sua causa, você precisa saber quem que é seu real inimigo. Seu real inimigo não é quem está dentro da sua casa. Muitas vezes você tem tentado vencer situações dentro da sua casa, mas o seu inimigo não é seu marido, não é sua esposa, não é teu filho. Você precisa lutar contra o real inimigo que muitas vezes tem colocado a discórdia no meio de vocês, no meio da igreja. Nós precisamos lutar contra o inimigo certo, irmãos. Às vezes o teu inimigo não é a pessoa que trabalha com você, não é a pessoa que você convive, não é teu parente, não é aquela pessoa que pensa diferente, mas é o diabo. E ele mesmo, muitas vezes nós não lutamos, até porque nós não vencemos com palavras ou com post de Facebook. O nosso inimigo, irmãos, não são as pessoas. Deus deseja usar as nossas vidas para alcançar pessoas em nome de Jesus, amém? Amém? Então não trate mais como inimigo quem está perto de você ou quem pensa diferente de você. Ou mesmo que essa pessoa esteja sendo influenciada pelo próprio diabo, entenda que a sua luta não é com ela, mas é porque tenha influenciado em nome de Jesus, amém? Então qual que é o nosso inimigo, irmãos? Qual tem sido o inimigo, talvez, que você tem travado? A terceira coisa importante numa guerra, além de você saber qual é a causa que você tem lutado, além de você saber quem é o seu inimigo, é você saber quais são as armas que você vai usar. Porque não adianta você querer usar a arma errada para derrubar o inimigo errado. E as armas com Cristo, irmãos, é o melhor que nós temos. Olha o que diz Efésios capítulo 6. Depois você pode ler todo o capítulo 6 de Efésios. Diz assim, Efésios 6:10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, se o nosso inimigo é espiritual, não adianta você querer vencer ele com post no Facebook, com texto, com algo assim. Você precisa usar as armas espirituais para vencer. Você precisa, irmãos, aprender a usar as armas espirituais, aquilo que muitas vezes a sua carne não quer, a preguiça não quer deixar você orar, você jejuar, você buscar a presença de Deus, mas é isso que vai fazer você vencer essa guerra. Porque a nossa principal guerra, irmãos, é contra nós mesmos e contra o inferno, e não contra as pessoas. E o apóstolo Paulo, você vai ver o próprio Jesus, irmãos. O próprio Jesus orava, o próprio Jesus jejuava, o próprio Jesus buscava manter uma comunhão com o Pai. Então, se o próprio Jesus precisou disso, imagine nós. Tanto que quando Jesus ele foi ali tentado por Satanás no deserto, ele não venceu com uma frase de efeito, ele venceu com a própria palavra. Se o nosso inimigo é espiritual, nós temos que usar as armas certas, queridos. Você tem que orar, nós devemos jejuar. E outra, aqui a palavra vai dizer para que nós possamos resistir no dia mal e das ciladas do diabo, porque nós temos um inimigo que vive querendo nos pegar, armar ciladas para que eu e você caia. E nós precisamos entender que nós estamos em guerra, mas nós precisamos entender que o nosso Deus é maior em nome de Jesus. Nós precisamos entender que o nosso Deus é poderoso nas batalhas, mas se nós lutarmos com as armas certas, e aqui vai dizer para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Você lembra da armadura de Deus, queridos? Você está com a sua Bíblia aberta aí em Efésios? Vamos ler lá? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Eu vou citar aqui para você essa armadura. Se você quer lutar com as armas certas não é o que você fica falando, não é a fofoca, não é a conversa fiada, não é você querer parecer mais espiritual que os outros, mas as armas certas são essas. A partir do versículo 10, né? Versículo 11: vistam toda a armadura de Deus, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista não parte da armadura, mas toda a armadura de Deus, que diz assim, versículo 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará, vestindo a couraça da justiça. Nós somos justificados pela fé, e você também tem que ser alguém que busca praticar a justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Anuncie o Evangelho, irmão. Você vai ver que você se protege. A armadura de Deus é algo que te capacita, mas para que você viva um propósito. A armadura de Deus, ela te capacita para que você possa caminhar. Além disso, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha só, irmãos, antes de você querer atacar, você precisa ter o escudo da fé. Muitas vezes você quer atacar, mas você precisa do escudo, porque você tem que estar firme naquilo que você crê, naquele que você crê. Usem o capacete da salvação. Sabe o que é o capacete da salvação? Porque o inimigo tenta muitas vezes lançar pensamentos na sua mente, e se você não souber quem você é em Cristo, que você é salvo, que você é transformado, você acaba aceitando isso para a tua vida, e você se perde em meio à batalha. Então, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, Jesus, ele fez isso contra o diabo. Ele usou o escudo da fé, e quando ele foi atacar o diabo, ele atacou com o quê? Com a palavra, com a espada, uma espada espiritual. E ele diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, quais são as nossas armas? Deixa eu te falar uma coisa: ao invés de você ficar discutindo, use as ferramentas que você tem, as redes que você tem, para proclamar a palavra de Deus. A palavra vai dizer também que o que depender de nós, que nós tenhamos paz, que nós sejamos pacificadores, não com o pecado, mas com as pessoas, não com o pecado. Não adianta a gente acariciar o pecado, irmãos. Não, o pecado vai levar as pessoas para a morte. Nós não podemos ser coniventes, mas nós precisamos entender e demonstrar esse amor de Jesus. Amém? Então, além de você saber qual que é a sua bandeira, qual que é o seu inimigo, utilize as armas certas, irmãos. Pare de lutar com as armas erradas, contra as pessoas erradas, pela causa errada, porque não foi isso que Jesus nos chamou a fazer. E para terminar, antes ainda de cearmos, é muito importante você saber quem luta por você. Não é verdade? Quando você olha para o lado, eu imagino, nunca estive em guerra e pretendo não estar. Mas quando a gente olha para o lado, é importante nós saber quem está lutando conosco ou por nós. Não é verdade? E olha o que diz em Romanos capítulo 8, 37 e 38, e eu gosto muito desse texto de Romanos, que diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, quando você luta pela causa de Cristo, você não luta por você, e você não luta sozinho, mas você luta com aquele que é o vencedor. E porque ele é vencedor, nós já somos mais que vencedores. Deixa eu te falar uma coisa: e quando nós somos mais que vencedores, irmãos, nem a morte pode nos parar. Quando nós somos mais que vencedores, nem a morte pode nos parar, porque quando Jesus morreu, o inferno fez festa, porque eles acharam que tinha acabado. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e todos aqueles que morrem, quantos que não morreram pela causa de Cristo, mas os frutos deles são eternos. E a vida também que Jesus reservou é eterna. Então deixa eu te falar uma coisa: nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Jesus. E quando nós temos a causa certa, quando nós sabemos quem realmente é o nosso inimigo, quando nós usamos as armas certas, nós sabemos que nós já somos mais que vencedores, irmãos. Deixa eu te falar, nós não podemos mais ficar dando tanta munição para o nosso inimigo, tanta munição com contenda, tanta munição com discussão, tanta munição quando nós deixamos de fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer.
nós estamos numa batalha, irmãos, e você precisa saber se você vai permanecer ou se você abre mão, porque não dá para viver de qualquer jeito, como se a gente estivesse passando a vida aqui só por passar, não. Um alto preço foi pago, igual nós cantamos. É interessante que nós cantamos aqui na música Alto Preço, né? Que Ele nos via redimidos pelo seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando e não passando tempo. Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Irmãos, nós precisamos ser esse exército de Cristo. Nós precisamos ser esse exército de Cristo. Eu gostaria que você pensasse agora aí no seu coração. Talvez você não esteja vivendo nem pela causa de Cristo, nem por uma outra causa humana. Isso significa que nós possamos a viver pela nossa própria causa, pela nossa própria vontade. Talvez você nem veja nem o diabo como teu inimigo. Talvez as únicas armas que você use é aquilo que você sabe fazer pela sua própria força. Mas deixa eu te falar, nós estamos aqui para combater um bom combate, irmãos. Nesse ano de 2021 nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos entender que nós estamos numa batalha, mas nós precisamos entender a nossa causa, quem é o nosso inimigo, usar as armas corretas, e entender que se nós estamos em Cristo e lutando pela causa dele, nós já somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Nessa noite, a minha oração, queridos, antes ainda de nós sentarmos à mesa, é que o Senhor restaure em nós essa visão. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Nesse momento, queridos, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça onde você está e vamos orar. Qual tem sido a causa da tua vida? Talvez você, queridos, talvez você deseja fazer a coisa certa, assim como o apóstolo Paulo, quando ele perseguia Jesus, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Muitas vezes nós queremos fazer o que é certo, mas muitas vezes estamos fazendo da forma errada, levantando a bandeira, a causa errada. Muitas vezes nós temos buscado o inimigo errado, lutado com as armas erradas, se filiado com as pessoas erradas. Nessa noite o Senhor deseja restaurar em nosso coração a nossa identidade de embaixadores de Cristo, irmãos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E nós precisamos anunciar para esse mundo isso também. Pessoas que não entenderam ainda que elas não são daqui. Pessoas que amam mais o mundo do que o Senhor, porque elas não se descobriram ainda em Cristo. Talvez você precisa pedir perdão para alguém, sabe por quê? Porque quantas pessoas que talvez nós ofendemos ou nós magoamos, porque nós queríamos fazer a coisa certa, lutar pela coisa certa, mas nós nos perdemos em meio às pressões, em meio às visões desse mundo perdido. Quantas vezes que você se cansou porque você estava lutando com as armas erradas? Quantas vezes que você se cansou porque você estava tentando fazer as coisas na força do teu braço, lutando com os inimigos errados, pela causa errada? Porque a palavra vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aqueles que lutam pela causa certa. Talvez você ache que lutar pela causa de Cristo, talvez seja perder algo que você entende que é muito importante para você. Mas deixa eu te falar, não, queridos. Não existe nada que pode pagar aquilo que o Senhor reservou para nós. O apóstolo Paulo, aqui nós lemos no versículo 8 de 2 Timóteo, do capítulo 4, ele diz assim, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Deixa eu te falar, eu quero ser encontrado nesse versículo aqui.
eu também espero essa coroa que não é por méritos próprios, mas é por ansiar a vida de Jesus e entender que para que a sua vida aconteça, eu preciso ser o embaixador de Cristo em nome de Jesus. Queridos, quantas distrações tem tomado o povo de Deus nesses dias? Quantas vezes que a comodidade da nossa vida, quantas vezes que nós nos esquecemos que nós estamos numa batalha? Quantas vezes temos vivido apenas o nosso dia a dia como se fosse um dia após o outro, e nos esquecemos que temos uma missão. E assim como diz, um famoso filme, para o povo de Deus, missão dada tem que ser missão cumprida, irmãos. Se até mesmo, outras pessoas são tão diligentes, quanto mais o povo de Deus. Nessa noite eu gostaria que você orasse. Consagre ao Senhor nesse momento a sua vida. Nós vamos nos assentar à mesa, mas antes disso nós queremos ser reposicionados com Cristo. Antes disso, Senhor, nós queremos falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou entendendo nessa noite, Pai, que o Senhor me chamou para ser teu embaixador, Pai. Eu não quero viver por nenhuma outra causa que me afaste de viver por aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu não quero lutar com o inimigo errado. Eu não quero cair nas ciladas do inimigo, mas nós queremos, ó Pai, ser revestidos por toda a armadura do Senhor. Nós queremos lutar com as armas certas. Nos protege a nossa casa, Senhor. Porque a Tua palavra diz que os Teus anjos acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Mas nós não queremos mais viver uma vida, Senhor, sem sentido, sem propósito. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós vivemos lutando com pessoas, achando que estamos fazendo a coisa certa, e deixamos de cumprir o Teu propósito, o Teu chamado, Senhor. Perdão, Senhor, porque muitas vezes é mais fácil isso do que nós pagarmos um preço de jejum, de oração, de busca, de comunhão contigo, Senhor. Mas que tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que sirva para esse bom combate, para que a gente possa também declarar: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e que nós possamos desfrutar dessa coroa que o Senhor tem reservado para cada um daqueles que amam a Tua vida e vivem pelo Teu propósito, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Quero convidar aqui o ministério, vai estar tocando uma canção. Nesse momento especial, você aí na sua casa, queridos, você que separou aí o seu pão, o seu cálice, para esse momento de ceia. É bem diferente a gente não fazer aqui juntos presencialmente, mas que aí onde você está, que você seja tocado pelo Espírito de Deus, para entender a importância desse momento, para entender a importância desse momento em nome de Jesus. Queridos, como é bom nós sermos convidados à mesa do Senhor. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão e Ele disse: graças dou, Pai, pelo pão, e esse é o meu corpo que vai ser dado por vós. Comei dele todas as vezes que se reunirdes em memória de mim. E Jesus, Ele partiu o pão e distribuiu aos seus discípulos. De semelhante modo, Jesus tomou o cálice e Ele disse: este é o cálice da minha aliança com vocês, é o meu sangue vertido na cruz para a remissão de pecados. Não foi em vão, queridos, mas para a remissão de pecados nós não podíamos pagar esse preço. Então Jesus, Ele verteu o seu sangue por mim e por você, para que a gente possa ser reposicionado, combater o bom combate. E Ele diz: bebei todas as vezes que se reunirdes em memória de mim. Enquanto nós vamos estar ouvindo essa canção, eu te convido você eu
convido você a agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça pelo sacrifício. Agradeça porque Ele foi até as últimas consequências por nos amar. Agradeça porque hoje nós temos vida, porque Ele se entregou por nós. Obrigado, Jesus. Agradeça, irmãos, agradeça ao Senhor, exalte ao Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus continue trazendo a esperança, a força ao teu coração nessa noite, através desse momento de comunhão. Seja renovado, seja alimentado, seja suprido, seja reposicionado pelo Senhor, seja reanimado, seja renovado em nome de Jesus, onde você está. Que o Senhor venha restaurar a tua vida, o teu coração, o teu propósito, o teu chamado nessa noite. Não é apenas mais um momento. Obrigado, Senhor, porque o véu foi rasgado. O teu sangue que nos lava, que nos purifica, Senhor. Obrigado, Jesus. Declare algo mais que a neve. Nesse momento nós queremos consagrar, Senhor, em cada casa, em cada coração agora, esses elementos, Senhor, o pão, o suco, para que verdadeiramente venha a ser corpo e sangue do Senhor, vida do Senhor, trazendo vida às nossas vidas espirituais, nessa noite, Pai, que nós possamos ter, Senhor, nosso coração renovado pela Tua presença. Nós te agradecemos por tamanho sacrifício por nós. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade que nós temos, ó Pai. E que através do testemunho de Jesus, hoje nós nos lembramos de Ti. Que nós possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, Senhor. Em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, enquanto nós declaramos algo mais que a neve, amém? Coma do pão, beba do cálice, com gratidão, com alegria no seu coração.
Glória a Deus, aleluia, queridos. Nós já estamos terminando esse momento de culto, celebração ao Senhor, mas entenda uma coisa: o nosso culto ele não acaba aqui. Tudo aquilo que nós fazemos depois daqui continua sendo o nosso culto, a nossa dedicação ao Senhor, amém? Queridos, alguns avisos bem rápidos. O primeiro deles, o pastor Bruno não está conosco hoje, o pastor Bruno, a pastora Denilde e as meninas, porque eles estão em viagem, já estão praticamente retornando, tiraram alguns dias de descanso, muito preciosos, muito importantes, então que nós estejamos orando por essa família preciosa, eles estão nos acompanhando, e é uma bênção, né? Esperamos que eles voltem renovados e abençoados pelo Senhor, amém? Lembramos a você que a nossa parada solidária ela vai ser retomada mais no final do mês. Nós estaremos aí passando as datas, amém? Você vai estar recebendo aí nas redes sociais da igreja todas as informações para que você possa estar abençoando muitas vidas e famílias, porque nós sabemos que isso faz parte também do nosso chamado, amém, queridos? Nós tivemos aí na última semana do mês os 12 dias, né, de propósito. Mas olha só, você foi ministrado por 12 dias. As decisões que nós tomamos a cada dia é o que fará a diferença no nosso ano. Que Deus te abençoe, te guarde. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento. E nós pedimos, sabemos que hoje foi um pouquinho mais difícil para você acompanhar devido ao som, mas que você possa ter sido abençoado, queridos. Quero agradecer também aqui por todo mundo que tem nos ajudado, né? O pessoal que vem aqui, né? São poucas pessoas, mas que chegam mais cedo para abençoar, para que esse culto chegue até você e é uma bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver aqui. Coloca agora diante do Senhor cada vida, cada família, Pai. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, nos despertando, Pai, que nós possamos nos posicionar e fazer parte do exército de Cristo mais que vencedores. Que a nossa causa seja a Tua causa, Senhor. Que os nossos inimigos sejam o Teu inimigo. Que as nossas armas sejam as armas que o Senhor nos dá. E que nós já somos mais que vencedores em Ti. Obrigado pelo Teu sacrifício por nós, por esse tempo de comunhão na Tua mesa. Apresento cada família aqui representada, a semana que estamos iniciando. Queremos consagrar a Ti, Senhor. Cada trabalho, cada ministério, cada lar, cada família, que a Tua presença, o Teu poder seja real e manifeste em nossas vidas, Senhor. Que possamos viver para o louvor da Tua glória, nos livre de todo mal, Senhor. E que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda o Teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Uma ótima semana.